Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje, nós... Somos nós, né? Nós compondo a mesa. Somos. E nós vamos falar sobre ciclos, fechamento de ciclos, abertura de novos ciclos. E aí, que fase que você tá, hein? Abertura, fechamento, transição. Nós estamos como, hein, meninas? Como é que a gente pode definir? Menina, olha, eu acho que é um pouquinho de cada. Né? Eu acho. Cada área da vida, né? A gente tá perto de fechar um ciclo, né? Na faculdade. Isso. Está em transição em outros aí. Prestes a iniciar outro ano que vem. Gente, é tanta coisa. Iniciamos um agora, recentemente, com as mudanças na nossa clínica no estágio. São tantas mudanças. Muito legal, muitas. assim. Mas o que é ciclo, hein? O que eu acho vocês que entendem sobre fases, ciclo? as fases da vida, né? É um ciclo, né? Aquele negocinho redondinho que você vai, chega ao final, começa de novo outra coisa. E não acaba nunca. E não acaba nunca. E ao mesmo tempo acaba as fases. Isso, por isso né? que eu gostei da parte das fases, né? Porque são fases São mesmo, fases. né? Assim, e é tão interessante porque cada fase vai preparando a gente para outra fase, para novas oportunidades, desafios, propostas, né? E eu acho que esse ano de 2023, para nós especificamente, né? Porque vocês sabem que a gente estuda junto, né? A gente faz o podcast juntas, a gente tem uma vida fora daqui, né? Sim, uhum. Então, pra gente, 2023 chegando, né? Chegou. Assim. Pois é, mal Duda tá assim. Não olhem pra mim. Mal começou. Duda chegando agora, né? Acabou de chegar, literalmente. Literalmente, ela acabou de chegar. Viajante, né? Pois é. Aliás, eu tava morrendo de saudade, sabe? Porque Duda simplesmente foi tirar férias, mas ela não foi tirar umas férias assim de 10 dias, 15 dias, né? São normais, então, né? Ali, não. Duda passou um mês ali. Não, mulher, 2 semanas. 2 semanas. Foi mais. Duda. Eu, hein? Que semanas longas. Longas, né? A menina foi dia 8 de fevereiro e voltou agora. Duda. Eu sou de humanas, eu fui dia saúde, 18 de fevereiro e voltei dia 5 de março. São 18? 2 semanas. Quase um mês na minha casa. Pra mim também. Um mês? Aí. Mas conta aí pra onde você foi. Eu fui dar uma volta ao mundo. Uau. Brincadeira. Volta ao mundo em 2 semanas? Em 2 semanas. Foi a jato. Respeita, hein? Ela foi a jato. Só deu a volta, Só e dei voltou. a volta e voltei. Não, estive em Dubai. E pronto. E voltei pra Campina. Só, olha, né? Apenas, né? Campina para o mundo, gente. Adorei, né? Foi maravilhoso. E engraçado que a viagem, ela traz isso, né? Você sai de um lugar, transita até chegar em outro, passa um período lá, transita de novo e volta. E a vida, os ciclos. Os ciclos. Vamos supor que a viagem, o trajeto é a transição para você chegar, que nem sempre é agradável, né? As transições. É sofrido, né? A ida a gente passa são 14 horas de voo de São Paulo até Istambul. 14 horas dentro de um avião. Incômodo. Então é muito sofrido, né? Ali naquelas cadeiras apertadas. Sim. E as perninhas cansam, você tem que levantar. Então, é sofrido. Aí a volta mais ainda, né? Porque você tá cansado da viagem, porque a viagem você não para. Exato. Então, a volta ainda é mais cansativa ainda. As transições são difíceis. Mas o processo é bom. É bom. Não é? Vale a pena, né? Vale necessário. Às vezes as pessoas não querem mudar porque tem medo do processo, da transição, da mudança, né? da transição, do processo, de tudo. Mas eu acredito muito que as mudanças, elas vêm com um propósito. E quando a gente consegue entender o sentido delas, e aquilo tem algo assim específico, quando a gente decide fazer uma viagem, por exemplo, existe um objetivo. Seja passeio, seja trabalho, seja tantas coisas. E quando a gente toma uma decisão também, tem um sentido nisso, não é aleatório. Existem mudanças que elas não pedem licença. Elas chegam chegando. Mas existem outras que a gente passa por um processo de tomada de decisão antes da mudança acontecer.
E eu acho muito necessário. Eu sou adepta a mudanças. Eu não acho. Eu tá não aqui acho. A pessoa que. História de vamos mudar de casa, vamos mudar de cidade. Eu gosto disso, eu gosto. Eu não gosto de mesmice, eu gosto de mudanças. Quem tem medo, né, de passar por essa transição, não vive. Exatamente. Não vive o novo. O novo, não aproveita aquela situação, Isso. né? Não, você deixa de aproveitar, você deixa de viver aquilo. Então, a gente tem que encarar mesmo. Exatamente. Encarar as mudanças, né? Aproveitar os processos. Exatamente. Está aberto às novas oportunidades, né? E as coisas que vêm, porque eu acho que, voltando a ciclos e fases, né? Cada fase da nossa vida vem um novo desafio, vem novas propostas, né? Vem um amadurecimento, gente. Se você não passa por processo, não tem amadurecimento. Você fica ali, estagnado. Isso. Então, a gente precisa não disso. Evolui. Evolui. E semana passada eu ouvi uma frase bem interessante, dizendo assim que o que a gente aprendeu, conquistou até aqui, serviu para chegar até aqui. Isso. Daqui em diante são coisas novas. A carga que nós temos nos trouxe até aqui. Isso é muito bom. Mas se amanhã o desafio for novo, vai ser uma nova construção. Algo novo acontecendo. Estar preparado para isso. Nem sempre a gente está, né? Mas está aberto, eu acho que a palavra é aberto. Para o novo, para uma novidade. Que às vezes a gente fica, não quer, resiste, mas aquilo traz tanto, né? Traz tanto aprendizado, tanta construção. E interessante também porque, além disso, né, do novo, de ter novas oportunidades, talvez você se depare com algum acontecimento, algo parecido com o que você já passou, então você tem bagagem para poder lidar. Não é? Ou para aconselhar uma pessoa, falar assim, olha, não vai por esse caminho, né? Ou tomar uma decisão melhor, mais acertada, mais pensada, porque você tem uma bagagem, né? Você passou por coisas. Experiência. Então, vale a pena passar pelo processo, mas é doloroso, claro, né? Sempre. Sair da nossa zona de conforto é complicado. Quando a gente tá acostumado, né? Eu sempre ouvia algo, quando eu era adolescente, sobre o piloto automático. E é isso. Quando a gente liga o piloto automático, é como se a gente nem pensasse. Simplesmente a vida tá acontecendo. Eu tenho que ir para a faculdade de manhã. Eu não faço nem a rota na minha cabeça. Eu entro no carro, vou e simplesmente chego lá, porque eu sei o caminho, eu sei o que eu tô fazendo. Mas se a faculdade mudar de lugar, ou se eu mudar de faculdade, por exemplo, mudar de trabalho, eu vou ter que pensar qual é o caminho que eu vou fazer. Porque é novo. Até eu me acostumar com aquilo, vai ter um processo, vai requerer de mim um exercício mental para construir aquela rotina. Mas quando você se acostuma, não. Simplesmente acontece. É no piloto automático. Então, a experiência, né? O que a experiência traz pra gente é a facilidade. Então, eu tenho uma frase que eu ouvi, que eu acho muito interessante, que diz assim, uma vida difícil, uma vida com eita, fugiu agora. Com problemas, assim, com dificuldades, traz facilidades no futuro. Sim. E uma vida, né, muito fácil, sem muitas coisas, assim, muitos desafios, traz uma vida difícil no futuro. Sim. Então, as experiências, você não sabe como lidar, né? né? Quando o problema chega, não sabe o que fazer. Isso é tão interessante você falando isso, porque a gente pode entrar numa outra questão que é essa geração que está vindo, né? Com muitas facilidades de todo mundo, né, ter tudo na mão e tal, e ser tudo muito líquido, muito assim. E você não tem experiência, né? Porque tá tudo ali, você não passa pelo propósito, pelo processo, o não. Cadê a frustração, que é importante? Exatamente. A frustração constrói, gente. É importante. Não, ele não pode sofrer. Ai, tadinho, não, meu filho. E começa desde a infância isso, né? Os pais querendo evitar o filho de sofrer. Eu sofri demais, não quero dar isso pro meu filho. Não. Eu não acho que isso deve ser algo proposital. Isso, claro. Você vai tipo, criar um ambiente de frustração e de sofrimento para uma criança, mas o ambiente vai acontecer naturalmente. E aí, muitos pais, eu vejo isso, tentando evitar. Fazer a criança se afastar dali, esconder uma coisa que era necessária ela viver, porque ela não pode se frustrar. E que adulto será esse, né? Exemplos simples, né? Por exemplo, meu filho, quando ele quer uma coisa que é
muito cara, né? Ou fora de época, simplesmente tá na moda e tal, eu quero. Não, não é assim, eu quero. É seu aniversário? Não. É Natal? Não. É Dia das Crianças? Não. Então vamos construir isso, né? Pra quando? Vamos juntar? Né? Vamos conquistar, né? E tal. Vamos fazer um planejamento de como conseguir isso aqui? Mas eu queria agora. Mas agora não. Agora Aí entra não também a questão da geração instantânea, né? É. Que nós somos, assim. Food, como é? Eu nem sei o nome, mas tem fast food. Exatamente Fugiu isso. a palavra. Né? Mas tá vendo como uma coisa liga a outra? Olha só, né? Como que você vai deixando, vai dando tudo e vai querendo. Aí a criança se torna imediatista, Exato. para ser um adolescente imediatista. Imagina um adolescente imediatista Ia ser com joia. os hormônios assim. Escutei. Ia ser joia. Né? Um adolescente. É joia, na verdade. Né? Não, e é tudo, eu amo e não amo mais, eu gosto ou eu amo tudo, né? Todo mundo eu amo. É uma geração que sabe falar de amor pra todo mundo, que ama todo mundo, mas realmente não sabe o que é o amor, gente. Não Exatamente. sabe. Não tem relações, as Porque relações Não é não se ama, profunda. né? Não é profunda. Não Muitas é profunda. vezes É não uma se geração ama. rasa, é É verdade. rasa. E aqui, eles conversam maravilhosamente Isso por aí aqui. é raso. É. Né? Isso não dá profundidade. E Quando não tem dá, isso aqui. precisa de muito tempo e constância. Isso. E aí a gente perde em interação, em afetividade, não é? Em construção. Olha quanta coisa leva a isso. verdade. A habilidade social, né? É. Porque a forma como eu falo com você, como a gente se comunica, isso traz também habilidade social. No celular é Sim. escrito, você não sabe nem como é que aquela pessoa está pensando, É. né? Querendo interagir com você ali, né? Você não Exato. sabe, então você interpreta como você quer. Então, se você não tá bem, alguma frase pode vir como agressiva É pra você verdade. e não foi. É verdade. É verdade. Então é complicado. E o olho no olho, não, você tá vendo, né? A Isso. pessoa tá falando, você tá ali, prestando atenção no comportamento, nas emoções, tudo É ali. um conjunto, né? É o conjunto. E muito mais gostoso, né, Sim, gente? Vamos dizer que... As frustrações nos relacionamentos ao vivo são melhores. São melhores. Então, a gente Que precisa... loucura. Mas Mas é é, necessário. mas né? é. Faz parte da vida. Faz parte, a gente precisa disso, né? Até pra gente poder saber passar pelas etapas. E durante a vida a gente conhece tantas pessoas, passam tantas pessoas por nós. E assim, a gente lidar com elas é um desafio. Porque cada pessoa tem uma particularidade. E aí, de repente eu chego pra uma, eu falo de um jeito, pra uma tá de boa, pra outra, meu Deus, morreu. E agora? Tô acabada, 3 dias de cama, arrasada, porque a pessoa... E a pessoa não tá nem sabendo. Porque pra ela aquilo não foi nada demais. Né? E às vezes é isso. São nesses ciclos que não são vividos da forma como... Eu não vou dizer como deveriam, mas assim, as experiências que deveriam ser tidas durante a vida para construir a pessoa, a formular as emoções, a entender quem você é, não é vivido de uma maneira intensa, a ponto de você se conhecer. A maioria das pessoas nem se conhecem, não sabem quem são, não sabem dos seus limites, não sabe até onde pode ir, não sabe. E fica vivendo a vida do outro. Isso. Não Exatamente. é? Se Querendo apoiando ser o no outro. outro. Querendo ser outro. Eu quero ter a vida dela, não sei o quê. Principalmente agora com as redes sociais, essa Exato. vida de felicidade, assim. 2 extremos. Ou é uma felicidade, ou é uma tristeza, porque as pessoas não têm equilíbrio, gente. O que tá acontecendo? Opa, vamos voltar, né? E não é assim, a gente precisa, viu, gente, de frustração, precisa de habilidade social, de interação social. Nós somos seres sociáveis. Exatamente. Precisamos dessa construção. Mas você ia falar uma coisa, eu te cortei. Passou, né? Era. Só outra agora. Mas falando de ciclos, hein, Camila? Conta aí Falando pra de ciclos, nós. Eu tenho uma novidade, né? Esse moído todinho aqui, né? Pra chegar neste ponto. Então, gente, as meninas já sabem, isso aqui é pra contar a vocês, que a partir de hoje, seremos o podcast com Paulinha e Duda. Eu estou me despedindo. Hoje é um dia de fechamento de ciclos pra mim e abertura de um novo ciclo pras meninas. Assim, não foi fácil, viu? Não foi uma fácil. decisão muito... Ai, eu acho que eu demorei muitos meses pra tomar a decisão. Sozinha, né?
Não falei para as meninas, eu só conversei com elas. Porque eu sabia que eu seria influenciada diretamente se eu falasse no processo por elas a não tomar essa decisão. Mas, de antemão, gente, continuamos amigas. Sim! Não houve nenhum problema entre nós. Não houve parceiras da vida, do curso, né, da nossa crença, da nossa fé. A gente compartilha a mesma fé. Isso não muda, isso não vai mudar. Mas o tempo no podcast, pra mim, tá acabando. Eu tenho motivos, eu falei com as meninas, compartilhei. Eu acho que esse ano é um ano difícil para mim, para administrar tantas coisas, né? São muitas demandas na vida mesmo, no meu trabalho, na faculdade. E a faculdade tem requerido de nós, assim, muito, muito. É um novo tempo mesmo, é um novo ciclo. São muitas responsabilidades que a gente não tinha até semestre passado. E eu precisei tomar uma decisão, fazer uma escolha. As meninas, a gente já teve essa conversa de tensão e de despedida, de choro. Né? Porque eu fui a primeira a abrir a boca a chorar. Foi. E a gente conversou isso no final do ano passado. Eu falei que esse ano seria isso, mas a gente precisava vir aqui junto para falar para vocês, porque ia ficar solto, né? Ia ficar uma coisa... Ia parecer, inclusive, que tinha um problema, e não tem um problema. O problema foi a minha decisão, que para mim não é problema, mas é um problema. E é isso, assim, eu tomei a decisão por uma questão de logística mesmo, de prioridades, de saber o que eu quero para esse ano e saber que eu não dou conta de tudo. Isso também é uma pauta. Eu não consigo dar conta de tudo que eu assumi. E eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu não abri mão só do podcast, eu abri mão de outras coisas. Porque senão eu penso que eu iria talvez conseguir fazer tudo, mas meia boca. Ia ficar as coisas pela metade. Ou então, pra mim, ia ficar com a sensação de, tipo, eu não dei o meu melhor. E isso pra mim é difícil, assim... Eu gosto de fazer as coisas bem feitas e eu acho que é até um ponto a eu trabalhar. Terapia, né? Olha, Rebeca. Porque é difícil, assim, a gente começar a fazer algo que a gente gosta e não conseguir dar o nosso melhor. Eu acho que dá uma sensação de frustração. E aí, talvez essa minha decisão também tenha sido isso. Coloquei numa balança várias coisas, né, que a gente já conversou. E essa foi a minha decisão. Difícil, mas cá estamos. E dar um melhor, pelo que eu entendo, que é o que a gente faz também, é ser responsável. Exatamente. Com aquilo que a gente pega, né? Não ser negligente. Isso, exatamente. Então, é muito importante. A gente soube dessa notícia no ano passado. Exatamente. Né? Eu acho que eu fiquei num período de negação, pra mim não tinha acontecido nada. E teve outro... No meio do caminho teve outra questão também, né? Que quase que ficava só Paulinha. Gente, vocês não estão entendendo. Foi assim, ó. Foi muito pra ela naquele dia. Ela ficou assim, sem chão. Sem chão. Fiz, oi, produção. Eu preciso conversar com você. Ela olhou pra Duda, precisa. A gente vai conversar sobre isso. Eita. Camila, eu entendo, tá ok, né? E a gente já esperava mais ou menos, né? Não tão agora, assim, né? Mas a gente esperava porque ela tem projetos de vida de ir embora mesmo, de outras coisas, enfim. Então, em algum momento, isso iria acontecer com a Camila. Agora, com a Duda, não, né? Assim, mas, enfim, graças a Deus, né? Conversamos, acertamos, vamos mudar algumas coisas, né? Aqui do podcast, que eu acho que vai vir para melhor também, né? Fechamentos de ciclos, Fechamentos de ciclos. Fechando um ciclo e abertura, né? Deixa eu continuar com o meu processo aqui de negação. Né? Pra mim não tinha acontecido nada. Eu sabia que ela ia sair, mas até ontem. Olha aí. Quando marcamos, eu não queria nem marcar, eu fiquei dando uma de doida. Aí eu encontrei com ela essa semana, né? Eu disse, e aí? Sábado, né? Vamos ver se o menino tem eu vaga. vou ver se tem vaga. E eu na universidade, e aí? Porque nós somos da mesma sala, né? E aí? Aí, eu vou ver, eu mando a mensagem agora. Né? Continua, Duda. Enfim, marcamos. Eu passei a noite sonhando que eu não conseguia chegar aqui.
Vixe, Deus. meu Deus, errou o caminho. Não. Foi aquela coisa do novo ciclo. novo ciclo. A rota foi diferente. Eu passei a noite sonhando que não ia chegar aqui. Eu me atrasei para chegar aqui, né? Eu já chorei hoje. Não chores mais. Vai fazer a gente chorar também. Enfim, a gente entende. Isso não quer dizer que a gente não vai se ver, porque a gente estuda na mesma universidade, faz estágio no mesmo lugar, frequenta a mesma igreja, mas... E tem o mesmo ciclo de amigos. Fechar esse ciclo pra mim, eu não imaginei que eu ia chorar, não ia sofrer, não. Isso é um ponto importante, sabia? Porque às vezes a gente reprime as nossas emoções e a gente precisa colocar elas pra fora, né? Então, é um ciclo fechado que é um luto. Um luto. Eu vim de preto. Não, eu vim de branco. E eu vim na minha paleta. Viu? Viram? Obrigada. A gente não tá na paleta da Não, gente, viu, tá Camila? não. É porque é uma mudança de ciclo. É mudança de ciclo. Acho que Isa, uma das Isa, chega primeiras aqui, Isa. vezes que a gente não tá na paleta. Inclusive. Enfim, eu não quero chorar, não. Eu tô conseguindo. Mas se chorar, tem um papel, tem. um rolo de papel higiênico deixa aqui aqui? pronto. Isso, ó, se ela chorar. Enfim, era isso. Eu queria falar do meu processo de negação. Que normalmente eu fujo das coisas que... Eu tô entendendo agora que quando são coisas que mexem com o meu emocional, eu fujo. E isso foi bem claro pra mim de ontem pra hoje. De ontem não, da semana pra Veja hoje, que né? importante esse processo. Importantíssimo. Eu tô passada. Vamos lá, trabalhar minha psicóloga. Mas é interessante isso, porque a Duda sempre... ela começou a perceber isso, né? Em terapia também. E a gente conversando e ela falando assim, não, eu percebo que algumas coisas eu fujo. E isso não é legal, porque você vai reprimindo, e isso vai atingir outras Chega áreas, uma hora, né? né, que... E chega uma hora que né, o copo transborda, Cheio, né? E não dá. E você vai colocando isso, direcionando isso para outras áreas da vida. Então é verdade. complicado. Né? Então ela, olha só a importância da terapia, olha todo o processo que ela conseguiu fazer. E ontem ela caiu em si e falou assim: eita, não, vamos enfrentar. Então ela tá aqui, ela tá tentando não chorar desde a hora que ela chegou, né? É verdade. Assim, mas olha a importância, né, de mexer isso aí, desconstruir tudo isso, né? Tirar a gente da zona de conforto. Claro que ela não gostaria que fosse nesse momento, mas... enfim, mas assim... A gente não escolhe os momentos. Né? É verdade. E, Camila, foi, né, assim, foi maravilhoso o tempo, né, assim, eu tava pensando hoje de manhã, é difícil até colocar em palavras, assim, porque a gente viveu tantas coisas aqui, a gente cresceu tanto nessa mesa, né? Foram conversas tão pontuais, assim, que eu levo pra vida. Coisas que a gente ouviu, que a gente falou, reuniões que a gente fez e... Não choro, não. eu já tô também, eu sou a mais chorona, já tô. E assim... Olha pra ali pra trás. E assim, eu queria honrar vocês mesmo, assim, agradecer por tanto. Por uma experiência, assim, que com certeza eu vou levar pra vida. E eu queria dizer que eu estou aberta a vir aqui outras vezes. Com certeza, às vezes A gente se programa nossa, né? antecipadamente, porque eu gosto muito de estar aqui, de estar com vocês. É como eu falei pra vocês. Pra mim, o podcast é muito mais sobre vocês e sobre nós três do que sobre o podcast em si. Porque é algo que a gente construiu junto, é algo que a gente... que era tão... É tão agradável, é tão gostoso de ter esse tempo, essas conversas, assim, que às vezes a gente ria mais do que... Como hoje, né? O tanto que a gente já riu hoje. E uma das coisas que eu pedi, assim, como todos sabem, nós somos cristãs, né? E eu pedi a Deus para me dar uma confirmação se era isso mesmo. E o último podcast que a gente fez ano passado foi uma despedida. Foi. Eu não sei se vocês lembram de fato, Josi. mas quando o Josi estava aqui, a gente começou a falar tantas coisas e na hora que aquilo aconteceu, não foi programado. E eu pensei, é isso. Porque foi uma despedida não programada, né? A gente, hoje, essa foi programada, aquela não. O que foi falado, e teve uma hora que a gente até olhou assim e disse, está parecendo uma despedida. E aquilo para mim foi uma resposta, uma confirmação do que o meu coração estava inclinado a fazer. Mas
foi uma decisão que eu precisei tomar, mas fica aquela coisa, né? O coração aperta assim, fica apertado, porque tem algo que a gente construiu. E isso não vai se perder. Eu sei que não vai se perder. Mas é um ciclo que se fecha. E os ciclos, isso não vai se repetir da mesma forma que era antes. Vai se repetir de outras formas. A gente pode sentar aqui outras vezes, eu não sei o que vai nos reservar, como vai ser a nossa disponibilidade, a logística, não sei, mas acredito que algumas outras vezes a gente vai se encontrar aqui, mas não vai ser da mesma forma que antes. Vai ser de uma nova forma, né? E que isso seja encarado de uma forma boa, tanto para mim quanto para vocês, porque é algo novo, é algo que nós iremos construir. Eu não sei o que é que os próximos anos têm guardado pra gente, mas eu tenho certeza que onde a gente estiver, a gente vai fazer a diferença, seja no nosso profissional, seja na nossa presença mesmo com as pessoas, porque nós vemos as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que o profissional de psicologia, ele olha para o outro de uma forma diferente. E isso é uma das coisas que mais me encanta na psicologia, é esse olhar diferente. E o fato de nós sermos mulheres também torna isso peculiar, porque as mulheres, elas têm esse olhar de uma forma mais natural por vida. Não todas, claro, mas Deus nos fez com um tempero diferente. Então, assim, nós mulheres psicólogas, eu tenho certeza que onde eu tiver, onde você tiver, a gente vai fazer algo diferente. Porque por quem nós somos, pelo que nós carregamos, pela a carga de construção da psicologia também. Então, assim, é um adeus, mas não é um adeus. É um adeus do podcast, né? Mas a vida não nos está... Isso. Então, isso é o que me conforta. Porque eu sei que não acabou, né? O que a gente tem, o que a gente construiu, que pra mim é o principal, não fica aqui. Exatamente. É isso, é verdade. Gente, é maravilhosa. Que coisa linda, né? Que fechamento lindo. E a gente só tem a agradecer, né? Pela oportunidade, por tudo que a gente construiu, né? Por as pessoas que nós recebemos, e aí tudo isso que você falou, não tenho mais nada que falar, foi maravilhoso, assim, a gente só tem a agradecer. Eu queria simbolizar esse momento. Ai, meu Deus. Somos nós gente, três. Que coisa Carregue linda. eu e Paulinha sempre nas suas Eu orelhas. que fiquei agora emocionada. Ai, que E lindo. você? Não esperava. Que coisa linda. Olha mesmo, agora sou eu que tô querendo chorar. Ai, gente, amei. Gente, olha que coisa linda que eu ganhei. Arrasou, nós três. Nós três. Ai, amei, gente, amei. Lindo. Adorei. Muito obrigada. Fiquei emocionada. Pois é, gente, não... Como é que a gente vai encerrar esse podcast hoje? Ajuda a gente, Estevão. Estamos sem saber o que fazer agora. Mas é isso, né? Ciclos. Pra Gente fechar mesmo ciclos. Um Ciclos. ciclo que tá Para se de chorar, fechando. pelo amor de Deus. Essa sou eu, né? Assim, agora, mas... Essa sou eu, né? Quem me vê nas minhas redes sociais sabe que eu sou assim. Eu sou assim, essa verdade. sou eu. Choro, dou E é a risada. das redes sociais, Isso. Eu fujo de chorar, né? Eu choro, se tá tudo bem, tá tudo bem, se não tá, não tá, essa sou eu, né? E nesse momento eu tô muito emocionada, tô feliz pela Camila, principalmente pela maturidade, né? E assim, responsabilidade, como a Duda falou, de saber o meu limite, né? Falar assim, não, pra mim dá, pra mim não dá. Tive que abrir mão, não é fácil, né? Como você falou, foi uma construção, é mais sobre nós três do que necessariamente... Né, o projeto em si e o propósito desse programa mesmo, né, desse podcast, que é levar a psicologia, levar o bem-estar de uma forma leve, exatamente. divertida, levar informação de qualidade com responsabilidade, Sim. né? Então, você faz parte disso. E a gente não sabe os rumos, né, que vai tomar, mas você estava na base. Exatamente. Então, tudo que E que vier a privilégio, acontecer... né, pra mim, fazer parte... Eu acho que, às vezes, as pessoas tendem a olhar muito para o resultado. Mas, às vezes, quando a gente olha para o resultado, a gente esquece do início. Que os inícios são difíceis, né? É melhor o fim das coisas do que o início delas. Mas o início é necessário. Ainda que não seja melhor,
é necessário, né? E que honra para mim fazer parte desse início. Eu não sei a proporção que vai tomar este podcast, segundo a fé de Paulinha. É porque eu falo que vai ser o podcast mais escutado e visto do Brasil. Mas eu estive aqui no início. Né? E Tá lá registrado. tá registrado. E para mim é um privilégio. Muito grande. Pra nós, Pra Camila. nós, né? Pra nós, Camila. A gente agradece, né, muito, só tem a agradecer. E é isso, gente. É isso. A gente não tem muito mais Esse o é que o falar. nosso papo em mente de hoje. Sigam elas. Não deixem de vê-las. Curtam. Ativem o sininho. Pois E é isso. Por quê? Nós somos diferentes. Mas Mas o papo é em mente. Invertemos. Isso significa que algo novo vai acontecer. Pois é. Tchau, gente. Tchau, tchau. gente.